Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona o quebra-cabeça e mapeamento dentro de uma leitura de baralho cigano. Então, aqui vocês podem notar que nós temos 3 linhas na vertical, 3 na horizontal e nós temos aqui alguns cruzamentos, tá? Que podem ser feitos também. Esses cruzamentos, todos eles fazem com que a carta se interligue uma na outra para a gente conseguir fazer uma interpretação mais completa. Então, o que acontece aqui? Nesse caso do meu cliente aqui, a gente tem uma situação aonde ele ficou encantado por alguém, por uma pessoa, e não tem nenhum contato direto, por exemplo, chegou a ficar com essa pessoa e tudo mais. O que aconteceram foram flertes, tá? E dentro desses flertes, ele quer saber se realmente esse encantamento que ele sentiu, porque realmente, ao ver desse meu consulente, foi algo surreal, onde teve uma grande conexão, ele sentiu uma energia diferente, os olhos realmente brilharam, e ele quer saber se há uma possibilidade de realmente rolar alguma coisa a longo prazo ou não. Então, a gente vai analisar de acordo com o quebra-cabeça e mapeamento nessa tiragem, tá? Vamos lá, então. A gente começa ali sempre analisando a tiragem num contexto geral e vendo ali primeiramente na ordem que a gente abriu, ou seja, eu abro sempre daqui para cá, então a gente começa da esquerda para a direita na horizontal e vamos abrindo desta maneira, tá? Nesse caso, a gente começa por essa análise trazendo ali a carta dos lírios, na sequência a carta da cruz e a carta da serpente. Então, aqui em cima, a gente já vê que para existir um desenvolvimento com a carta dos lírios, né, um desenvolvimento, um desabrochar, algo mais harmônico ali para essa relação e também que se desenvolva, né, talvez às vezes precise fazer algum tipo de sacrifício, tal qual uma autossabotagem ou às vezes tentar manipular a situação, que pode ser um padrão tanto do meu consulente quanto da outra pessoa, tá? Às vezes é uma coisa ali que a gente não sabe com relação a essa outra pessoa, essa questão desse padrão, né, de comportamento que pode existir da parte do consulente ou da outra pessoa, tá? E aqui na sequência nós temos a carta do cavaleiro com a carta do cão e a carta do jardim, que mostra que, sim, há possibilidade de ter um novo início dentro dessa situação, mas é um início que se inicia ali mais pela troca interpessoal dos dois, não aquela coisa mais de pegação logo de cara, sabe? Então é mais um contexto onde os dois precisariam se conhecer antes para realmente darem alguma coisa a longo prazo, não ficar só na loucura. Se for uma coisa que já inicia numa loucura, vai tendenciar para um fechamento interno de cada um, umas trocas ali por mensagem que podem acontecer com a carta da carta. Aqui é a carta da torre, né? Aqui é a carta da carta e aqui é a carta do caixão. Então, aqui a gente vê que podem acontecer algumas conversas, mas um dos dois ou os dois até, podem acabar se fechando um pouco mais por tendência pessoal de cada um e finalizando esse ciclo. Beleza, analisando o geralzão da tiragem, agora nós vamos para o mapeamento, tá? Então, aqui foi o quebra-cabeça primeiro, então a gente juntou as peças, interpretou uma questão mais geral da tiragem, e nós vamos ver agora um contexto mais mapeado, tá? Pra gente entender melhor. Então, quando as energias dos dois se cruzam, nós temos aqui em X a energia dos dois se cruzando, tá? Então, nós temos ali a carta dos lírios com a carta do cão e a carta do caixão. Aqui nós vemos que há sim a possibilidade de um desenvolvimento através ali dessa amizade, mas de novo nós retornamos para uma finalização de ciclo. Então, muito dificilmente essa relação vai realmente dar em algo a longo prazo, muito dificilmente vai dar em um relacionamento estável, porque aqui nós temos também a carta da serpente com a carta do cão e a carta da torre. Então a gente pode ler tanto de lá para cá quanto de cá para lá, tá? Normalmente eu leio de cima para baixo por conta da ordem na qual a gente abriu, mas também podemos inverter sem problema nenhum. Então nós temos ali a carta da serpente trazendo, né, a origem da situação. Então aqui, ó, a gente já tem uma questão mais interna, né, de um dos dois ou dos dois. Eu sinto pela minha intuição aqui que essa carta tá falando, né, essa situação de se fechar, essa situação de se sabotar dentro dessa relação ali entre eles.
muito mais da outra pessoa, não do meu consulente, mas da outra pessoa que ele tá querendo saber aqui, né, sobre a pessoa que ele se interessou. Então, nós temos ali um grande potencial ali de troca entre os dois, né, ali onde os dois poderiam acabar desenvolvendo uma amizade antes de uma pegação, antes de algo mais voltado para relacionamento, mas eu vejo ali que quando chegar numa questão mais aprofundada da situação, muito provavelmente essa outra pessoa que o meu consulente está investigando vai se fechar. Por isso, resulta numa finalização, e aqui nós temos os 4 cantos também que confirmam isso pra gente, tá, gente? Isso também faz parte do mapeamento. Então, a gente tem ali a base dessa relação, que no caso ela tá mal estruturada. Então, tem a vontade de desenvolver, mas daí tem a autossabotagem que faz se fechar e, por fim, finalizar. Então, a estrutura dessa relação dentro do mapeamento acaba fazendo com que a relação não renda de verdade a longo prazo, por mais que exista uma possibilidade de conexão interpessoal entre eles. E nós temos agora, por fim, o cruzamento aqui, né, a cruz em si, que pode representar muitas vezes o que tem que ser sacrificado dentro dessa situação. Então aqui a gente tem ali logo de cara a carta da cruz, que ela fala justamente sobre possibilidades de sacrifícios para se ter aquilo que quer, né? Então nós temos aqui em cima que teria que ser sacrificado justamente essa questão que a gente falou, né? Os pilares mal estruturados aqui com base nesse padrão de autossabotagem aonde a pessoa se fecha. Então isso teria que ser sacrificado para se ter algo mais viável aqui, né, entre eles. E aqui a gente tem embaixo a carta da carta que ela fala que poderia ser conversado, ainda mais associado com a carta do cavaleiro. Mas para isso precisaria remexer no jardim interno, né? Essa carta do jardim, então ela pode representar a necessidade de remexer o jardim interno para realmente ter uma movimentação. Então precisaria de sacrifícios que poderiam ser conversados, mas ia ter que remexer no interno para aí sim se movimentar, entenderam? Então esse cruzamento eles podem ficar igual como no tarô de Marseille ou Rider-Waite, a gente pode fazer ali a roda da fortuna, né? Então ela se movimenta aqui, é a energia do movimento que traz um movimento para essa situação, para essa relação, é sempre isso daqui que pode ser sacrificado para se movimentar, tá? Então a cruz que fica no centro, ela traz o movimento, né, para a relação funcionar, só que para isso precisa do sacrifício. Então esse é o mapeamento. Então voltando ali para finalizar para vocês, nós temos também aqui a vertical, né? Só vou mostrar aqui para vocês, a gente já falou sobre a horizontal, que é a primeira análise que a gente faz, uma análise mais geral. Depois a gente analisa o cruzamento entre essas duas energias. Se não for uma situação onde exista mais de uma pessoa envolvida na tiragem, não tem problema. Pode ser a luz e sombra do próprio consulente, prós e contras da própria situação. Então não precisa ter envolvimento de outra pessoa. A única diferença é a perspectiva que vocês vão ter ao lerem, ao interpretar a tiragem, certo? Então nós temos aqui agora a leitura na vertical, tá? A vertical é aquela coisa que fala mais sobre os caminhos em si. Então nós temos ali potencial para se desenvolver, né? Ao mesmo tempo que nós temos ali a necessidade de uma comunicação, de uma movimentação. Para se desenvolver, precisaria de uma movimentação interna, tá? E aqui nós temos a carta da cruz com a carta do cão e a carta da carta, trazendo pra gente ali que precisaria se sacrificar situações relacionadas a trocas interpessoais. Provavelmente essa pessoa que o meu consulente está investigando, ou o meu próprio consulente, pode ter problemas de confiança, tá? Com as pessoas. Então, em confiar nas pessoas, né? O que gera aqui pra gente também a necessidade de diálogo com a carta da carta. Então, precisaria ser colocado as cartas na mesa para conseguir resolver a situação. Na sequência, nós temos aqui outra leitura na vertical, que traz a carta da serpente, juntamente com a carta do jardim, né, onde traz pra gente ali essa autossabotagem que vem de padrões enraizados nessa pessoa, com a carta do jardim, padrões enraizados na questão social, pode ser baseado em traumas que essa pessoa já teve lá atrás, né, e ela precisa realmente remexer na terra para conseguir abrir espaço no jardim interno para algo novo surgir e realmente se ter uma troca saudável.
E por fim, nós temos ali a carta do caixão, novamente finalizando toda a tiragem, que vem falando que ele precisaria renascer emocionalmente, renascer internamente com relação a essa autossabotagem, esses traumas enraizados que ele tem no interno dele, né? Porque aqui a gente vê que da forma que está, não tem estrutura para essa relação realmente dar certo. Então, nós temos aqui no final a necessidade de um renascimento e que também vai resultar na finalização da relação deles, né? Ou seja, da possibilidade de uma relação na realidade. Então, aqui para vocês entenderem, essa leitura, quando a gente fala de quebra-cabeça e mapeamento, é um tipo de leitura que ele aborda todas as faces das cartas, porque você vai interpretar a mesma carta em diferentes cenários. É uma leitura que a gente estuda no nosso curso avançado de baralho cigano, né? Porque no básico é um pouco complexo, então tem que ter um mínimo de domínio sobre as cartas em si, né? Para conseguir fazer a leitura de forma mais completa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, é só falar. A gente tá com vaga aberta também para curso de baralho cigano, tanto básico quanto avançado. E também estamos com vagas abertas para o tarô de Rider-Waite, né? Que a gente pode fazer aí o estudo também básico e avançado, os cursos, tá? Outra coisa, gente, estou planejando fazer um aulão de tarô de Rider-Waite para vocês. Se vocês tiverem interesse, por favor, deixem nos comentários, tá? Que a gente vai fazer o possível aí para agilizar isso, tá? Para quem for de Curitiba, e quem não for de Curitiba, a gente pode fazer o aulão online também. E é isso, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e novamente, qualquer dúvida é só chamar.